Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta para mais um Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Esse que é o espaço para as pessoas do TDC, os palestrantes, coordenadores, virem falar um pouco mais sobre coisas que fazem a diferença na sua vida, na sua carreira. E na nossa quarta temporada você já sabe que nós estamos com o patrocínio da Ambev Tech, que providenciou este cenário maravilhoso para a gente. E hoje eu estou aqui com uma galera incrível, casa cheia hoje, para falar de um dos cases mais badalados do TDC, de uma das coisas mais incríveis. É incrível, eu estou fazendo o famoso vai dar bom, porque eu tenho certeza que esse papo vai ser incrível. Estou aqui com a galera da Oracle, quero apresentar para vocês, começando pelo Gustavo Santana, que é AI Engineer da Oracle. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado. Uhul! Tenho também aqui comigo a Laídes Moraes, que é Solution Advisor. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, excelente dia, gente. Bacana. E para fechar, eu estou aqui com o Lucas Leung, que é diretor de marketing da Oracle. Vamos dali. Vamos dali, é isso aí. E, pessoal, normalmente aqui no podcast, e normalmente na maioria das vezes eu estou falando com uma pessoa, mas aqui a gente tem 4 pessoas, eu não quero deixar de cumprir essa tradição, porque o pessoal é muito curioso, tem muita gente que está em começo de carreira, ou gente que está em transição de carreira para tecnologia, bastante do nosso público está em processo de transição, acaba descobrindo, pô, esse negócio de tecnologia como é que é? E eu queria muito saber como que foi que vocês vieram parar na tecnologia, se foi uma coisa aspiracional, quando você era jovem, era um negócio que eu queria, ou se você caiu de paraquedas, tem uma galera que às vezes tropeça na tecnologia e vem Sim. trabalhar, né? Então eu queria, começando por você, Laídes, como é que foi esse começo da sua vida na tecnologia? Olha, eu vou dizer que foi destino, né? Eu iniciei como programadora Java com 14 anos. Nossa, muito novinha. Bem novinha. Eu vou contar um pouquinho da história aqui para vocês. Eu fiz o médio junto com o técnico no Instituto Federal. Sempre estudei em colégio público. Eu sou nordestina, do Piauí, meu amado Piauí. Beijo para quem estiver me ouvindo aí do Piauí. E tudo na minha vida veio da educação. Então, quando eu iniciei o ensino médio, surgiu a oportunidade de um estágio em Java, porque meu ensino médio era concomitante com análise e desenvolvimento de sistemas, no IFP. E nesse estágio, a proposta era ensinar a gente a programar e ser contratados. Então, antes dos 17 anos, eu já era uma programadora Java contratada e bem feliz com a área de tecnologia. Então, fica a dica, Java Forever. Que bacana. Quanto tempo faz que você está na Oracle? Quase 5 anos. 5 anos já. Aí eu fui parar na empresa que comprou o Java, né? Se você for Sim, pensar, olha que comprou loucura. Não, eu ia fazer exatamente essa conexão, assim, que você começou e acabou entrando direto. Que bacana. E você, Gustavo, como é que foi essa sua jornada? Bom, jornada bem bacana. Sempre gostei de tecnologia. Tenho pessoas da família que também estão próximos à tecnologia, mas logo após o ensino médio eu não tinha decidido o que fazer de faculdade. Fiquei um ano ali pensando, procurando cursos e encontrei um curso da Meta, do Facebook. Fiz um curso de programação lá e eles me chamaram para lecionar esse curso. Então trabalhei um tempinho na Meta, logo após entrei como estagiário na Oracle e segui aí minha carreira. Então Que legal. eu tenho já 4 anos na Oracle. Começou como estagiário. Entrei como estagiário, depois fui do time de developer e agora no time de inteligência artificial. Incrível, bacana. Chama. E você, Lucas, que não é da área técnica, né? Eu fui o típico caso que tropeçou. Mas foi um tropeço legal. Eu fiz engenharia de produção, na verdade, então Olha eu só. era da área... Você é engenheiro. Exato, sou engenheiro. Mas quando eu fui fazer estágio, eu procurei 3 indústrias, que era automotiva, onde eu estudava tinha várias indústrias, bens de consumo e tecnologia. Então prestei estágios nessas áreas e o que deu certo foi tecnologia. Olha Então só. eu entrei na Oracle, já faz 9 anos. Olha Vai só. completar Muito 9 tempo. anos. É o veterano. Você né? viu? E daí eu me apaixonei, eu entrei na área de desenvolvimento de negócios e depois eu fui para a área técnica. Então eu implementei, aprendi um pouquinho, se era de comer ou de passar no cabelo. E daí depois eu fui para o marketing, cuido agora da parte de estratégia de produto, de campanhas. Incrível. E todas as falas de vocês é interessante, até a Laídes falou, né? O quanto que a educação fez diferença nesse processo, né? De ter um curso disponível, ter né, essa coisa de, pô, eu já estudava, 14 anos já consegui trabalhar. Como que vocês acham que
nesse processo assim que vocês têm trabalhando aqui no TDC, que tem aqui uma veterana de TDC, o Lucas também é veterano, acho que o Gustavo, Sim. mas já veio outras vezes. Como vocês acham que esse processo de aprendizado que vocês vêm aqui colaborar vai impactar na vida das pessoas a ponto de talvez despertar uma Laídes, despertar um Gustavo, despertar um Lucas para trabalhar com tecnologia? Quem quer dar essa ideia? Eu posso começar. Falando de comunidades, né? O TDC, para mim, são várias comunidades dentro de uma grande comunidade. E a tecnologia, ela se empodera a partir das comunidades. Toda vez que alguém me pergunta onde é que você está buscando a última informação, onde você está buscando transformar esse conhecimento, eu disse em comunidades. Porque tudo sai de lá. Uma discussão, um artigo novo que saiu, é discutido lá, se concorda, se não concorda, quem está seguindo, quem está fazendo. Então, eu tenho o TDC como uma referência de uma união de comunidades. Eu consigo ir nas trilhas aqui e verificar. Deixa eu olhar pelo menos os temas, não tem como acompanhar todas. Sim. O que está saindo? O que foi selecionado? Então, isso me ajuda até a nortear muita coisa que eu trabalho e até selecionar pessoas. Quando eu estou selecionando pessoas, eu pergunto, onde é que você busca informação? Onde é que você busca conhecimento? E eu gosto muito de pessoas que estão iniciando na área. Sim. Porque, eu gosto pronto, preparado, eu quero um SEI, um distinguish de não é a Laídes. Eu sempre estou buscando pessoas júniores para que se tornem pessoas sêniores. Depois que vira SEI, eu digo beijos, tchau, vá seguir sua Porque vida. tem muito esse negócio, né, da galera ficar nessa coisa, não, eu quero um sênior, eu quero uma galera experiente. Quando às Sim. vezes o ouro é trabalhar, né, a pessoa desde cedo. E eu acho muito importante também aqui, nesses eventos, é ter essa passagem de conhecimento, ter esse networking. Então, a pessoa que está começando, ela precisa conhecer as soluções, conhecer as pessoas que já estão na área. Então, isso é muito importante, né? Você assistir os laboratórios, fazer uma demo, entender uma solução, conhecer as pessoas aqui no evento. Então, esse networking, deixar o LinkedIn bem cheio ali é super importante também. Esse conhecimento, tem o conhecimento tácito aí, o conhecimento que é um pouco intangível desse relacionamento que a gente constrói aqui, né? Sim. Então, eu fui palestrante também de uma das trilhas 2017, por aí, Olha aí. em Customer Success. E eu lembro que nessa época eu não tinha visibilidade desse ecossistema com outras empresas também. Então, é uma forma de você, como ele falou, do LinkedIn bombar, de você ter uma conexão e entender outras possibilidades de tecnologia, além do conhecimento que a Laíde já reforçou. Você faz meio que um cross, né, entre várias Exatamente. áreas e expande sua visão. Perfeito. E eu acho que eu quis puxar essa parte do conhecimento da educação, porque uma das coisas mais interessantes, eu vejo todo o TDC, é o quanto vocês trazem para o TDC o que vocês estão efetivamente fazendo, e não apenas, tipo assim, eu vou mostrar aqui um deck, vou mostrar um negócio que você pode comprar. Não, olha só, galera, a gente trouxe um case aqui, que é um negócio que a gente já fez, já testou, funciona dessa forma, que é, e nesse momento, nos últimos tempos, tem sido o mais badalado do TDC, que é o case da Fórmula 1, né? E eu queria saber, começando aqui para o Lucas, né, que é quem começou, como é que começou esse negócio de Oracle, Red Bull, Fórmula 1, Max Verstappen, como é que para nós é bem alienígena, como que esses caras conseguem fazer isso e tal, se integrar nesse ecossistema, né? A parceria começou em 2021, então a Red Bull Racing, né? Então agora a gente chama Oracle Red Bull Racing, você vê nos logos. Justamente ela começou por ser um parceiro de tecnologia forte. Então a Red Bull Racing tinha alguns desafios de tecnologia e eles buscaram no mercado qual seria o melhor parceiro para cumprir com esses desafios. Então, obviamente, tem outras empresas de tecnologia que também estão na Fórmula 1 e a gente teve a felicidade de ser escolhido por eles para fazer essa parceria. Essa parceria tem dois caminhos e alguns casos. Então, um caminho é a parte de infraestrutura e plataforma na nuvem, que a gente vai detalhar um pouco mais com o Gus, com a Laídes, e uma área também de aplicações, que é para justamente interagir com o usuário, com o cliente. E o mais legal que a gente comenta disso como intro é que, assim, não é uma parceria só de marca. A gente não queria colocar um adesivo no carro. A gente queria mostrar que era possível, com tecnologia, fazer a diferença num esporte de alto desempenho. Valor, né? Exatamente. Em volta do valor que vocês podiam gerar naquela estrutura. Perfeito. E o mais legal é que a gente mostra através de um esporte que é amado, que no fim do dia é entretenimento, como isso pode ser aplicado em outras indústrias. Então a gente conversou um pouquinho ao longo dos dias, a galera passa no stand e a gente mostra, isso também pode se aplicar em varejo, em finanças, em saúde, em todas as indústrias, e no fim do dia, os apaixonados por Fórmula 1, que são os fãs,
a gente quer que os nossos clientes tenham fãs, que são os clientes deles. Sim. Então é basicamente esse o conceito principal. Incrível, porque caso você não venha no TDC, você não sabe, todos os últimos TDCs, eu acho que já tá pelo menos umas 6 edições já aí direto. Eles trazem um case, é um cockpit de Fórmula 1 e você compete contra os dados de um piloto real que pilotou naquele mesmo percurso, né? Como que constrói isso? Me conta um pouco. Pensei que dá para resumir para a galera entender. Lembra que é uma O galera resumo é com os dados. A Oracle Dados, né? nasceu de dados, né? A gente foi sempre muito forte com o banco de dados. Então, Pioneira, inclusive. com certeza. A gente briga, somos um startup de 40 e poucos anos, né? E vamos seguindo assim. E o mais importante, no caso da Fórmula 1, é ter esses dados bem estruturados, uma forma de coletar esses dados, qual é o tempo disso, e a gente consegue verificar com a nossa inteligência artificial, mas processamento de dados, o Data Engineer, o Data Platform Engineer que foi feito dentro desses dados que já estavam armazenados, para coletar informações relevantes para que se pudesse fazer simulações, que é o caso do simulador que temos aqui. Sim. Então a gente consegue prever, olhando como a pessoa vai dirigindo e tudo, se ela vai ganhar, se ela não vai ganhar, se precisa fazer algum ajuste. E aqui especificamente no simulador é mais para poder a pessoa se comparar. Que posição ela ficaria, Sim. e se ela é muito boa, muito ruim. Então, você tem uma vida como piloto, você não tem uma vida como piloto. Porque parece videogame, mas não é só um videogame, né, Gustavo? Não é só um videogame. Tem soluções da Oracle conectadas, né, nesse videogame, nesse cockpit, e isso traz toda essa parametrização de dados. Então você consegue ver a sua melhor volta, como que foi a sua corrida, o trajeto, né, a precisão. Eu devia ter acelerado mais aqui, eu devia ter reduzido. E isso dá para usar realmente, né? Então é aí que está o ponto da Oracle Red Bull Racing utilizar isso hoje. Então é trazer esses parâmetros, essas análises de dados para ter uma melhor resposta ali em tempo real para falar, você tem que parar e trocar o pneu. Então tem toda essa questão de você conseguir sair na frente com essas análises de dados. Bacana. Mas a galera deve estar se perguntando, beleza, mas como que o Max e o Checo usam essa tecnologia? Isso, porque no simulador parece simples ali Sim. você dizer, fazer comparação, mas ela tem aplicações reais lá Perfeito. na equipe No de real, Fórmula 1 exato. mesmo. Então, o que acontece? Esse é um dos nossos 4 casos que a gente comenta. Esse é o caso em que a gente transfere os dados do jogo, né? Que é um jogo que você pode jogar no PlayStation, no Xbox, no computador. Então, é o Fórmula 1 2023, 2024. Basicamente, como funciona? Esses dados que são codados em Java, inclusive. Então, o histórico da Laídes. Para lá de chaveiro aí. Eles são ingeridos via streaming, que a gente chama, um framework Kafka, sobe através de mensageria dentro dos nossos bancos de dados Autonomous Database e o MySQL HeatWave. E esses dados processados são plotados no nosso Analytics. Beleza, como isso muda para o Max e para o Checo? Basicamente, a Fórmula 1 é um esporte muito caro. Ele tem cap de custos, ou seja, não existe a possibilidade do piloto treinar para ir para a corrida. Ele não pode, o próximo GPL da Espanha, ele não pode ir lá para Barcelona e ficar rodando com o carro. Cada volta deve custar milhões de dólares. Exato. Se o cara bater, então é um valor astronômico. Então, o único recurso que ele tem é o simulador para treinar. E nesse caso, para você terem ideia de o quanto a tecnologia está próxima da realidade em termos do virtual e do real, esse case começou com um time de esportes. Então, tem um time de esportes da Red Bull Racing, que inclusive também chama Oracle Red Bull Racing Esports. E ele começou para justamente ajudar os pilotos de esportes a dirigirem melhor, a terem esses insights de onde ele deveria fazer uma curva mais fechada, mais aberta, onde ele deveria frear antes, onde ele deveria acelerar depois ou antes. E com esses insights, se você for inclusive no Instagram da Oracle Red Bull Racing, em alguns finais de semana eles postam esse piloto de esportes conversando com o Max e com o Checo. Então eles trazem esses insights para o Max e para o Checo. E a gente conversando com os engenheiros da Red Bull Racing, eles falaram que está tão próximo da realidade que eles usam esses dados não só para melhorar as voltas, como para fazer o setup do carro. Porque milésimos de segundo na Fórmula 1 é decisivo para a pessoa perder uma posição ou ganhar uma posição, né? Exatamente. Tem que ter essa decisão em tempo real, né? Porque se passar um segundo já pode ser totalmente diferente a resposta ali e até o placar da corrida. Então, ele falou isso de tempo real, eu queria entender como que... Porque isso deve ser uma massa de dados absurda. Absurdo. Né? Sendo processada em tempo real. Como que
funciona essa predição de dados a partir? Como que vocês gerenciam esse Big Data, digamos assim? Só dando até um exemplo, uma corrida, um carro de corrida consegue gerar até 400 gigabytes em uma única corrida. Então, é uma Nossa. massa muito grande de dados. Os sensores, todas as questões da corrida geram muitos dados e isso está tudo dentro da OCI, dentro da nuvem. Então, a gente tem Data Lake, a gente passa pela parte de OCI Data Science, Data Analytics. Então, todas essas soluções em conjunto, também CPUs ARM, todas essas soluções em conjunto trazem essa resposta e a gente consegue trazer isso em tempo real. Então, vai ter a equipe ali no momento da corrida, analisando tudo isso e tendo respostas para conseguir indicar o melhor caminho a se ter. Já respondendo a tua pergunta, os dados eles são enviados em real time para toda essa massa orquestração que foi criada já, né? Já tem o banco de dados que envia, já tá os caches ligados, tudo pronto, e ele já vai entregando as respostas. Ele tem um serviço montado para isso. Para a exato. corrida, Só para exatamente. corrida, entendi. E aí ele vai devolvendo essa resposta real time e os técnicos vão tomando decisões. Para, não para, faz, diminui e vão passando essas informações direto para o piloto. A predição é uma sugestão, digamos assim, a decisão final, porque isso é importante também, né, galera? Não são máquinas, né? Eles não são Exato. máquinas, não são seres humanos. Eu ia dizer, porque a galera tem essa coisa aqui, a gente abordou já em vários contextos aqui, do tipo assim, pô, então não precisa mais do chefe de corrida, é só a máquina decidindo lá, daqui a pouco não vai precisar mais do piloto. Não, ela é um sistema para sugerir, mas o feeling do técnico, provavelmente o diretor de corrida da equipe, é quem vai dar o que realmente vai acontecer, mas ele vai ter mais insumo para tomar as decisões dele, essa é a ideia, né? Exato. Na prática, então, o primeiro caso foi o de simulação, que eles usam justamente os jogos, os esports, para se preparar para a corrida e fazer o setup do carro. Esse segundo caso de ingestão de dados, que pode até ser mais dados por corrida, chega até a ser 2 teras por equipe de dados que são Somando os subidos. dois carros. Somando os 2 carros, dependendo Treino. de como vai a sessão, os treinos, etc. Esse é o segundo caso que eles fazem as simulações em tempo real. Então, para quem não acompanha tanto Fórmula 1, como funciona a dinâmica de uma equipe? Tem o chefe da equipe, que no caso da Red Bull Racing é o Christian Horner, é o CEO e Team Principal, que eles chamam. Esse cara, ele desenvolve o carro junto com um designer que da Red Bull, infelizmente ele está saindo, mas chama Adrian Newey. Ele é um cara muito bom que desenhou vários carros campeões. Então, esse cara é muito bom também. Tem uma estrategista de corrida, que ela chama Hannah Schmitz, é uma pessoa super referente também. Essa Hannah coordena um time de data scientists, de engineers, para tomar as decisões, e eles levam essa informação para o engenheiro do piloto. Então, esse conjunto com o piloto, que são essas 5, tem muito mais gente, né? Claro, Tem a galera do pit stop, mas para tomada de decisões, essa camada de decisões faz justamente com que esses dados que são processados sejam insumos para o piloto no fim. Então, essa galera de estratégia filtra quais são as possíveis decisões a serem tomadas para o engenheiro do piloto e daí ele comunica o piloto. O Max, inclusive, é famoso por, às vezes, não concordar muito com as decisões que o chefe de equipe, o engenheiro de equipe dele quer Mas, em tomar. parte, essa é a graça do esporte, Exato. né? Que o piloto é que decide. E no final, fim do né? dia, o que eu ia comentar é que a tecnologia é um habilitador. Então, a gente pode até detalhar um pouquinho mais da arquitetura que tem por trás, mas no fim do dia, essa equipe, junto com todo o restante, é o que faz a diferença. Não tem como isolar o talento do Max e o Checo, que o Max é um dos melhores pilotos de todos os tempos, de tudo isso. Então ele usa a tecnologia para empoderar as decisões. E outras escuderias no momento, não vou citar o nome das outras, têm tomado decisões equivocadas. Ou Às vezes atrapalhando a performance do seu piloto. exatamente, porque às vezes eles, não sei dizer exatamente se eles têm esse insumo de tecnologia, mas a equipe não se preparou ou não construiu. E a Red Bull é famosa por tomar decisões exatas no momento exato e isso vem sendo uma forma para o sucesso. E como que é essa arquitetura, já que Tá, Ele vamos setou. por partes, né? vamos por partes? Primeiro a gente precisa de dados. Então esse é o ponto mais importante. Que a Tendo Laide dados, citou, foi o que né? a Laide citou. Banco de dados. Tendo dados, a gente consegue ter essa estrutura. Começam nos Lembrando sensores, que, né, do lembrando carro. que tem que ter os dados organizados. Aí, vai começar a nova escuderia a utilizar garbage in, garbage out. Então tem que ter os dados lá de uma forma que você consiga Queria aproveitar. extrair informações. Queria aproveitar para citar que isso, 9 em cada 10 pessoas que vieram aqui falar de inteligência artificial sempre disseram, se você não tem uma base de dados organizada, você nem começa a falar de inteligência artificial. Exatamente. Então é sempre o balde de água fria que você joga na empresa média, que acontece?
Galera, vem fazer um projeto artificial e você pergunta, e seus dados? Ah, tem que ter isso. É, Primeiro passo. acontece sempre. E aí, então, precisamos desses dados. Depois que eu tenho isso, então vamos partir do pressuposto que temos muitos dados, a gente consegue já começar a trabalhar com essa ciência de dados. Então, são soluções que tem dentro da OCI, por exemplo, o Data Science Platform. É uma solução para você conseguir gerenciar isso. Tem toda essa questão de gerenciamento de dados, dar o suporte, fazer parametrização, fazer os cálculos. E aí a gente passa por toda uma integração. Então, temos soluções de integração também. Automatizados, lembrando que é tudo automatizado para poder Exatamente. entregar a resposta da forma mais rápida possível. Sim, na pensando tudo nessa questão de... Valeu. Pensando toda essa questão de estar mais preciso, ter essa automatização, como a Laide citou, a gente passa pela camada de integração para isso estar nas soluções. A Analytics Cloud é uma solução visual, então a gente consegue também ter todas essas formas de visualizações dos dados e as melhores respostas que você poderia tomar. Então, Essa parte do Analytics eu vou puxar, que é super importante, porque tudo depende também da pessoa que está olhando. Sim. Tem gente que prefere um gráfico de pizza, outros os quadradinhos, outros número puro. Porque a gente precisa saber como a pessoa que vai ler esse dado prefere que seja visualizado para que ela consiga ter a resposta que precisa na hora que precisa. Então, até fazer a tecnologia é lindo, montar os 200 dashboards, perfeito. Mas qual é o que a pessoa vai utilizar? Qual é Tem o que chamar minha turma lá do design. É o time Usuário. de engenharia Não, específico design de que vai entender ali. Eu vou usar esses dados, eu quero usar esses dashboards para conseguir ter essa noção do que está saindo, o que está acontecendo. Se é um time diferente, provavelmente você teria que mudar toda essa interface. Exato. Incrível. Mas- Incrível. Só fazer um paralelo, então, para resumir esse segundo caso, então. Basicamente, os dados vêm dos sensores que estão nos carros. São aproximadamente 150 sensores por carro. pra Questões recolher esses climáticas dados. também, vai Não junto é ali. pouca coisa. Todas as variáveis de telemetria possível. Climático, temperatura de Tem pneu, telemetria temperatura da de pista frio, também? motor, telemetria da pista, balões de telemetria ao redor do circuito. Todas essas análises são levadas para esses containers. Então a gente usa Kubernetes, inclusive. Olha São tecnologias simples, entre aspas, que todos podem usar num framework de Cloud Native. E cada uma dessas CPUs de ARM que o Gus tinha comentado, elas sobem variáveis estatísticas. Então, no fim do dia, eles usam uma técnica estatística chamada Monte Carlo Simulation, ou simulações de Monte Carlo, que nada mais é um método estatístico de pesquisa operacional que começou lá nos cassinos de Monte Carlo, por sinal, onde tem uma corrida, para tentar adivinhar e prever qual que era a cor da casinha da roleta que a bolinha no cassino ia cair. Se era na casinha preta ou na vermelha. Que, se você estiver lá jogando, aparentemente pode ser que você vai estar tendencioso a achar que vai cair mais na casinha preta ou na vermelha, mas no fim do dia, estatisticamente, é quase que um 50-50. Vira uma curva normal, né? Sim. Exatamente. Então, eles rodam essas estatísticas para cada variável possível e plotam essas decisões para aquele time de data scientist tomar as decisões e levarem para o engenheiro. Então, são 500 CPUs de ARMS que sobem todo final de semana, para você ter uma ideia, Doideira. com todas essas análises estatísticas. Eu gosto de brincar que, para quem gosta do universo Marvel, ou enfim, tem filhos, ou já assistiu o Avengers, É o Doutor Estranho, né? é o Doutor Estranho. Ele está calculando todas as 14 bilhões de possibilidades, possibilidades, basicamente Pra isso aí, fazer para ter o- uma... uma só para Possibilidade. ganhar do Thanos. No caso, o Thanos são as outras equipes pra gente, e a gente faz isso com a Red Bull Racing. O que é super importante é que os pesquisadores estatísticos que já utilizam bastante simuladores frente a entregar respostas ou predições, sabem que isso normalmente, infraestrutura normal, demora para poder trazer a resposta ou as possibilidades. Aqui a gente está falando de uma infraestrutura preparada, inclusive na OCI ela tem outras infraestruturas porque de acordo com o caso. Para esse caso específico foi determinada essa infraestrutura. Para outros casos específicos de predição, às vezes a gente precisa utilizar GPUs, que é o que a OCI também tem. Então, dependendo do caso de uso, a quantidade de massa de dados a serem processadas, aí eu falo especificamente do Monte Carlo, os pesquisadores, como eu também tenho uma pontinha no pé acadêmico, sabem, a gente demora para conseguir estruturar até a pesquisa para que consiga rodar. Teve um processamento que eu precisei fazer, foram 4 dias, ainda não trouxe o dado, eu colocando uma variável errada, não foi o que eu precisei, tive que rodar 4 dias novamente, para um caso específico, mas também não estava utilizando GPUs. Então, vale lembrarmos que esse é um caso específico, por isso essa infraestrutura foi utilizada. É interessante o quanto no desenvolvimento da inteligência artificial, de todas essas
soluções que estão nascendo preditivas, né? O quanto a infraestrutura é chave, o desenvolvimento da cloud é chave, a capacidade das GPUs que cresceu absurdamente é chave, é muito louco isso. O hardware ele tem que estar no mesmo compasso, senão a coisa não funciona. Né? E pegando o seu gancho de hardware, a gente vai exatamente pro terceiro caso, que é a parte de HPC. Então, o que acontece? Só uma legenda para a galera que está em casa e talvez não conheça. A gente está falando aqui OCI. OCI significa Oracle Cloud Infrastructure, que é o nome da nossa nuvem, a parte de infraestrutura e plataforma na nuvem. Então, todo o nosso IaaS e PaaS é chamado de OCI. Então, só parênteses. Agora tá todo mundo na mesma página. Todo mundo na mesma página. E, basicamente, o que a gente faz nesse terceiro caso é prover HPC, máquinas de alta performance, para a Red Bull Racing construir o motor de 2026. Então, a FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, lançou novas regras para os motores de 2026, Sim. sendo que todas as escuderias devem construir motores mais elétricos, com componentes mais sustentáveis. Diminuir o consumo de combustível fóssil dos Perfeito. motores. Mas ele não vai eliminar, é híbrido, né? 2026 não, mas Aos a poucos. meta deles é em 2030 ser net zero. Então, Doideira. é Vai isso. virar a Fórmula E que existe hoje, né? É uma transição no Se fim não me do engano, a dia. Red Bull tem equipe na Fórmula E também, né? Ela tem, se eu não me engano, não chama Red Bull, é uma equipe patrocinada Legal. justamente que corre junto. E até citando esse ponto ali, eu lembro que tem uma frase que rodou ali junto com... Ele citou Marvel, mas também tá próximo à Red Bull, que é o com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então essa questão aí de zerar, tentando toda essa questão de evoluir o processo do motor, faz todo sentido nessa questão E de lembrando 2030. que tudo que sai daquelas pistas vão para o consumidor final. Exato. De Então, alguma ali- maneira acaba chegando na indústria automobilística. É a A Fórmula referência. 1 é referência para evolução de... Hoje os freios, né? Os freios que a gente usa nos carros, o ABS nasceu por demanda da Fórmula 1, né? Exato. Suspensão, toda a parte de suspensão. E no caso, essa de grandes poderes, grandes responsabilidades, é legal, a gente estava falando no começo de networking, desse ecossistema de empreendedorismo. A Red Bull, como um todo, como marca, é muito empreendedora, né? Seja nas ativações deles em fazer coisas loucas e diferentonas. Quebrar recordes. Putz, subiu um carro de Fórmula 1 num balão, fazer um half pipe, enfim, Numa pousar com montanha. a... É um Se negócio você vê algo bizarro. assim, você pergunta quem foi. Red Bull. Red Bull. E no caso, o que eles fizeram? Contando um pouco da história, em 2021 para 2022, a Honda, que é a atual fornecedora de motor, decidiu sair da Fórmula 1. E a Red Bull falou, beleza, vocês vão sair? Vou construir meu próprio motor. Então eles abriram um CNPJ novo, uma empresa, fábrica de motor. uma fábrica. Fizeram uma fábrica em menos de 6 meses, lá em Milton Keynes, que é o nome de onde fica a sede deles. Eles começaram a construir um motor. Depois a Honda falou, vem cá, eu mudei de ideia, eu quero voltar. Putz, desculpa, Agora, a gente já agora não voltou. dá mais. Já Volta, tem o meu pode motor. voltar agora, mas para 2026 eu já estou fazendo o meu. E daí, o que eles fizeram? Eles construíram a fábrica e eles iniciaram essas simulações on-premises, ou seja, dentro do próprio data center. E quando eles fecharam a parceria com a gente, falou, pô, mas a gente pode fornecer HPC. A gente pode dar mais performance para você fazer as análises na construção desse motor. Então, nesse terceiro caso, o que a gente faz com eles? A gente faz toda a simulação de combustão do motor, toda a simulação de resfriamento e de fluxo de ar. Então, basicamente, aquelas análises de pistão que a gente vê às vezes em propaganda, ou aquela CFD que a gente chama que é Computational Fluid Dynamics, aquelas cores magenta, cian, que eu nem sei dizer. Ou aqueles Rodam inícios na do nossa Velozes nuvem. e Furiosos que fica... Exato, Exato, quando passa o exato. nitro. Exatamente. Então, é isso que eles analisam na nossa nuvem. Isso representou 60% do data center deles que eles mataram, reaproveitaram para fazer um showroom com todos os RBs que já rolaram na história. E os outros 40% que eles não simulam na nossa nuvem são simulações de dínamo, de coisas físicas que não tem como, que você precisa da máquina atrelado ali. Então, esse é o terceiro caso que eles usam a nossa capacidade de HPC, às vezes GPU, se precisa rodar algum modelo, justamente na nossa nuvem. E a pessoa de casa pode estar perguntando, Alaides, mas qual infraestrutura eu devo utilizar para o modelo que eu tenho, para treinar, para criar coisas? Tudo depende. Eu também sou advogado, viu? Eu tenho 2 formações. Ah, Já tem o depende encaixado. Tem 2 profissões no mercado que usa depende, publicitários Isso. e advogados. Exatamente. Tudo depende. tudo uma questão de perspectiva. Exato, Relativo. esqueci de falar aí na mini build do início, mas também tem o AB ativa. E tudo depende. Depende muito do tempo de resposta, do dinheiro que você quer investir, do tempo que você pode esperar. Se você está desesperado pelo dado, se você tem esse dado já estruturado, se você vai precisar fazer testes antes, se você tem uma equipe
se você é uma equipe. Então, tudo isso depende. Por isso que a gente falou, por que eles utilizaram? Eles já tinham um sistema específico para rodar em uma infraestrutura do tipo HPC. Mas se você é mais cientista de dados, pode ser que uma GPU, se você vai rodar em Python, faça mais sentido. Então, por isso é o depende. Varia conforme a tua demanda, né? No caso aqui, a gente está falando de um case que tem uma demanda astronômica, né? De processamento, de predição. Tempo de resposta. E aí chega numa coisa que é uma curiosidade. Enquanto vocês vão falando, eu tô aqui matutando. Nossa, um negócio... E o resultado, né? Como que isso impacta? Vitórias. Muitas vitórias. Mas tem essa medição? Eles fazem algum tipo de análise nesse sentido, assim, a partir do momento... Quanto tempo faz que a Red Bull está usando essa 2021 começou. 2021. E aí, falando de vitórias, em 2020 foram 2 ou 3 vitórias, se eu não me engano. 2021 foram 11. Então, um impacto automático ali, né? Em 2022 foi subindo, 2023 17, então realmente esse impacto foi muito alto. Incrível. E é legal contar os causos, né? A gente gosta dos detalhes, dos bastidores, fofoca. Não, mentira. Mas basicamente... Mas não, mas é verdade. É verdade. Mentira, é verdade. É que eu não tenho essa parte polêmica. Enfim, em 2021, quando a gente começou, foi no GP da Rússia. Então, no GP da Rússia foi o primeiro caos que a gente teve. Basicamente, você perguntou de como medir, né? Isso. Pelo GP, você pode ter uma ideia de como a gente impacta o time, com as pessoas, a tomar melhores decisões e, consequentemente, ganhar mais pontos. Então, a temporada de 2021, por si só, foi uma das mais disputadas desse século, né? Então, foi uma disputa entre o Max Verstappen e o Lewis Hamilton, que na última corrida do ano eles chegaram empatados. Então, quem ficasse na frente ganhava, basicamente. A melhor coisa que existe pro esporte é isso, né? Exatamente. O público ama. Até o último minuto qualquer um pode ganhar e eles vão, vamos ver agora na corrida. É agora. Teve várias rivalidades ao longo do ano, de provocações, de batidas. Foi muito legal. Assistam Drive to Survive, se vocês curtirem. Essa temporada foi sensacional. E, basicamente, no GP da Rússia, o Max tinha danificado o carro na qualificatória. Isso significa na Fórmula 1 que você larga do último lugar. Então ele largou do 20º lugar e ele teve que fazer uma corrida de recuperação, que a gente fala quando o piloto precisa recuperar posições para tentar chegar na frente. Beleza. Quando estavam faltando em torno de 10, 15 voltas para o GP da Rússia terminar, o Max estava mais ou menos em 7º lugar. E no caso, foi um GP um pouco caótico. Porque quem é fã de Fórmula 1 e curte o Lando Norris, que é um piloto da McLaren, era uma corrida que era para ele ter ganhado. Ele nunca tinha ganhado uma corrida, ele ganhou inclusive agora no Canadá, faz pouco tempo, Canadá? Foi em Miami, desculpa. Faz 2, 3 corridas, ele ganhou a primeira. E no caso, ele estava em primeiro no GP da Rússia e tinha uma incerteza caso ia chover ou não. Então, trazendo a telemetria que a gente falou no primeiro caso, a galera tava nessa dúvida. O que aconteceu? A Red Bull Racing simulou com as simulações de Monte Carlo, subindo Kubernetes, analisando a parte de Data Science e Analytics. Eles simularam na nossa nuvem pela primeira vez qual era a decisão que deveria ser tomada. E eles decidiram antecipar a parada do Max. Então, a previsão de chuva estava meio incerta, eles falaram, vamos antecipar. O Max estava em 7º, ele ficou meio incomodado com a decisão, porque ele estava num bom pacing, com chance de passar. Ele voltou Vocês têm certeza que essa é a hora, viu? Voltou em 9º. Imagina como ele ficou feliz. Voltou em 9º, cara, 2 voltas depois começou a chover. O bicho pegou, todo mundo começou a entrar pro box, então quem entrou pro box, ele passou de passagem. E quem ficou, que não tinha trocado o pneu, parecia criança pilotando contra alguém que tava com desempenho ridículo. Então, se vocês verem, inclusive, o vídeo de highlights, é engraçado, porque a galera começou a escorregar na pista e o Lando Norris, por exemplo, perdeu. Ele não conseguiu ficar em primeiro. E nessa corrida, o Max terminou em 2º. No caso, o Hamilton terminou em 1º. Mas esses pontos que ele conseguiu, do 7º que ele estava ali, ou 5º que ele ficaria... Foi uma decisão. Uma decisão para ficar em 2º e chegar na última, e foi campeão de 2021. Incrível, incrível. Muito legal. E assim, a gente falou aqui do case gigante, né? E a Laís até tentou trazer um pouquinho, tangibilizar. Mas eu acho que é legal a gente mostrar para a galera como que isso se transmite na prática para o trabalho que ela tá, para o modelo que ela está querendo criar de predição. Como que vocês acham que todo esse aprendizado, né? Voltando agora ao que a gente falou no começo de aprendizado, né?
ele vai levar para os usuários finais, seja da própria cloud da Oracle ou dos decks de IA que vocês estão desenvolvendo, para utilizar isso na prática, no dia a dia. Vocês têm algum case assim que vocês pudessem trazer para nós de aplicações? Ou eu peguei vocês de surpresa Não, demais? eu acho que assim, a gente, no fim do dia, um esporte de alta performance, decisões com muita velocidade, ele inspira, como a gente falou, é referência para muitas indústrias. Sim. A automotiva é a mais impactada diretamente, mas no fim do dia tem vários casos possíveis que são extremamente replicáveis para qualquer indústria. Sim. Eu posso até trazer um que a gente está no TDC, a gente está com um cliente aqui, que é a Bosch, que ela Exato. utiliza a nossa inteligência artificial, porque assim, hoje a gente falou do caso específico da Fórmula 1, que Sim. eles comporam a inteligência artificial deles juntamente com o processo de Dentro de um processo de serviço de inteiro. outros componentes. Sim. Ele foi montando, juntando e criou aquilo que ele necessitava. Sim. Alguns clientes podem pegar isso já pré-pronto ou pronto, que nós chamamos de AI Services, são serviços Entendi. já pré-prontos. E a Bosch é um caso específico que está público, que é que ele utiliza o nosso Digital Assistant. Que incluso acho que foi o Gus que ajudou lá Sim. na implementação desse processo. Então, ele verificou. O juntou- Beto, chama Beto. Exatamente. O processo tem nome. O assistente O digital. Todos os Assistente. assistentes digitais, quase todas as empresas, quando criam o seu, colocam um Verdade. nome que tenha algo que faça sentido, né, Sim. para eles. Então, é super importante passar isso. Você não tem um cientista de dados, você não tem uma equipe para te ajudar. Às vezes compensa mais você pensar em alguém que já fez, que você vai se conectar com seus dados para poder ter a informação que você necessita, mas aquele trabalho de compor, de criar, de testar a infraestrutura já foi feito. E você vai só localizar para sua realidade, digamos assim, né? Eu vou Exatamente. fazer os ajustes que eu preciso no modelo. E pode pegar empresas pequenas, médias, grandes, ou a equipe também. Você está Também. querendo virar uma Startups. startup. Então, faz total sentido. Se você o core não é o de desenvolvimento de aplicações, mas você não pode ficar fora da hype da IA generativa, Sim. ou de utilizar o melhor que o mercado já está utilizando. Senão você começa lá atrás. Para você começar na 20ª posição, para você conseguir o seu... Você vai precisar de ajuda. Exatamente. Como o Max teve. No né? fim do dia, os benefícios são aplicáveis para qualquer indústria. Então, alguns dos benefícios chaves desses 3 casos que a gente trouxe são, por exemplo, custos. Então, a Fórmula 1 é um esporte que tem um corte de custos, assim como nós temos budgets e orçamentos limitados em nossas empresas. Eles aproveitaram e otimizaram muito os custos deles em cerca de 25%. A parte de flexibilidade de recursos. Então, por exemplo, ano passado teve uma corrida da Emília-Romana que ela foi cancelada porque tiveram algumas inundações lá na Itália. Eles não precisaram subir as máquinas, eles não tiveram um custo Sim. associado a isso. E acesso às últimas tecnologias. Então, isso que a Leides comentou, por exemplo, da Bosch, que tem acesso aos AI Services todos disponíveis de assistente digital, de AI Vision, que a gente fala, de Document Understanding, para justamente fazer leitura de arquivos. E todas essas tecnologias. E daí eu queria puxar o gancho dessa parte de Customer Experience para contar o último caso. Beleza. Pode ser? Que é justamente o que, a mim, me impacta mais como pessoa física, que eu particularmente curto mais. Então, a Red Bull Racing, essa câmera aqui tá em mim? Isso, essa tá em você. Boa. Aquela lá. Aqui. Tá Eles vendendo, criaram tá The vendendo. Paddock. Basicamente, eles criaram um programa de loyalty, de fidelidade, dentro da nossa nuvem. Então, essa parte de Customer Experience, de justamente prover a melhor experiência para o usuário, eles criaram esse programa, que é um programa de fidelidade que tem algumas atividades dentro dessa plataforma deles. Convido vocês a jogarem no Google The Paddock, Oracle Red Bull Racing. E basicamente lá, nessas atividades, você faz quizzes, tem uma pegada meio de fantasy, que eles chamam, que é tipo um Cartola FC, só que para Fórmula Só que 1. Fórmula 1. Entendi. Tem a parte de conteúdo exclusivo, séries, podcasts que eles constroem só para essa plataforma, algumas notícias que eles antecipam por lá, em vez de lançar na mídia. Tem uma parte de comunidade, que a Leides comentou, então para você interagir com outros é um fãs. fan-centro, basicamente. Exatamente. E a parte mais legal é que você como fã, eu como fã em 2021, tava viciadaço na temporada. Eles trouxeram para sortear, viu, gente? Esse daqui é do coração, eu fico junto aqui. Eu ganhei no final do ano, por tantos pontos que eu marquei, vou mostrar lá na câmera, um pedaço do macacão do Max Olha só. nessa última corrida de 2021. Será Então, sorteado. Sorteado. arrasta pra cima. Cuidado link na com bio. os compromissos que você vai assumir aqui, hein?
Então, basicamente, é uma cartinha assinada pelo Christian Horner, que é o Legal. CEO Team Principal, bonito. com um pedacinho do macacão, tipo aquela gravata de casamento, Sim, assim, sabe? sim, Um vai pedacinho. cortando. E você Distribuindo. anda com Super ele engraçado. aí? Tu tá andando com ele aí? Trouxe pra- hoje, ó. Cara, só pra mostrar. em ocasiões especiais para pessoas especiais, né? Pô, muito obrigado. Chama Your Piece of History. Então, o conceito dessa plataforma, que por trás tem vários dos nossos produtos GCX, ele é criar experiências únicas, o que eles chamam de Money Can Buy Experiences, ou seja, não tem dinheiro, se eu for no Mercado Livre, se eu for em qualquer marketplace, eu não vou conseguir comprar esse item. É um item de colecionador raríssimo. Eles fazem, por exemplo, ativações para você subir o design, inclusive, Júlio, te convido a subir o design do livery, que eles chamam, que é a adesivagem do carro. Então, esse ano eles vão fazer em Silverstone, Singapura, e mais uma corrida, você sobe lá o desenho do carro, e o seu desenho pode ser o carro da Fórmula 1. Você vai ver o doideira, Max e o Checo correndo com o desenho que você projetou. Que incrível, fantástico. E daí os fãs votam e interagem lá para Que bacana, tudo feito em formato de comunidade. Sim. E esse é um dos tipos dos produtos na linha de SaaS, que a gente comentou no começo, de aplicações, que a gente tem esse stack para quem quiser aproveitar qualquer tamanho, justamente pode aproveitar e criar sua tecnologia, seja desde infraestrutura até a aplicação. Aí pegando esse gancho de SaaS, IaaS, PaaS, que a gente vai só fazer um esclarecimento, né? Quando a gente tá falando de nuvem, principalmente a nuvem da Oracle, ela é bem completa. Ela tem a camada de IaaS, que é infraestrutura, que você, eu tenho uma equipe toda para montar tudo, aí eu vou lá e faço o quê? Pego infraestrutura. Não, eu preciso de uma camada um pouquinho mais estruturada, porque eu vou desenvolver, eu preciso de um banco de dados, então eu vou para a camada de PaaS. E não, eu preciso, não vai ser o core business meu. Eu vou querer entregar uma experiência diferente. Aí eu vou lá e vou para a camada de SaaS. Então, a gente, dentro da nuvem da Oracle, a gente consegue entregar para os nossos clientes as 3 camadas, que é algo assim único. Posso fazer um paralelo para AI? Desculpa, Júlio. Para irmos pro final já. Para o final, só para fazer um paralelo com IA. Então, que acho que todo mundo está interessado. Na capa foco, né? de infraestrutura, GPUs, toda a parte de rede, de RDMA, que a gente pode rodar com infraestrutura. Na parte de plataforma, os bancos de dados preparados para IA com RAG, AI Vectors, com Vector Search. Na parte de services, a gente tem toda essa camada que a gente comentou da Bosch, de assistente digital, Vision, Graphics, Document Understanding, a parte de GenAI. Então, você pode construir uma LLM na nossa nuvem, pronta só para você plugar sua capacidade corporativa lá. E, por fim, a parte de aplicações. Então, toda a nossa parte de RP, CX, HCM, SCM, já com AI embebida ou embutida para você só executar suas atividades. Tudo isso conectado a um ecossistema de parceiros para implementar se for necessário. Fantástico. Pra gente fechar, outra tradição aqui do nosso podcast é que todo mundo que é da área de tecnologia tá sempre pra lá e pra cá de mochila. Vocês estavam hoje mais Total. cedo de mochila. E eu sempre peço pra quem vem aqui deixar alguma coisa que carrega na sua mochila pros nossos ouvintes. Mas pode ser uma mochila metafórica. Se você quiser indicar um livro, um filme, até o Lucas já citou um filme aqui, né? Um documentário e tal. Mas que vocês queiram indicar que tem a ver com o nosso assunto, que vai enriquecer a nossa audiência, começando pelo Gustavo, então. Tá, deixa eu pensar um segundo. Ah, tá. Você quer pensar, Leide, você tem uma coisa pronta aí na cabeça para indicar? olha, ele pegou a gente de surpresa. Acho que eu não estava ouvindo os outros podcasts, mas eu vou comentar sobre. Eu vou falar meio metafórico, viu? Bora, Vou isso aí. metafórico. Vou dizer para ter paciência. Vou tirar da minha mochila a paciência. Porque muita gente tá entrando de cabeça, eu quero isso, eu quero fazer aquilo, mas eu sempre volto ao princípio para se planejar. Então, eu estou perdendo o hype da IA generativa, mas aonde você está hoje? Em que momento que você está hoje? Então, tenha paciência, estude o seu momento para poder tomar a decisão do próximo passo. Às vezes você quer comprar uma infraestrutura que você poderia estar comprando um SaaS. Às vezes você tem já o poderio de estar implementando e, em vez disso, você está comprando um SaaS. Então, vale um estudo. Eu convido vocês a buscarem, se vocês tiverem interesse, buscarem as pessoas que já têm um arquiteto de nuvem, um engenheiro de nuvem, uma pessoa que tem essa função para te ajudar nesses segundos e terceiros passos. Então, vamos lá. Eu adorei, eu quero botar essa paciência na minha mochila, que eu tô precisando. E aí, sendo metafórico também, né, já que a Laídes iniciou aqui, eu vou tirar da minha mochila algo relacionado a conhecimento. E a facilidade, e hoje, né, pensando no mundo que a gente está hoje de tecnologia, de você conseguir aquele clássico, busquem conhecimento. Sim, Então, Bilu sempre presente. exatamente. Então a gente tem essa questão de... a gente tem essa questão de
Com a tecnologia, você consegue estudar gratuitamente, de diversas formas. Então, você consegue entrar em comunidades, você consegue aprender com as pessoas, você consegue pesquisar na internet, tem cursos públicos, cursos Tem gratuitos. a nossa certificação, Tem as nossas inclusive. certificações Gratuitas. gratuitas da Oracle, já fica a dica aí. Cursos e certificações da UCI Foundation gratuitas. Tem Então, uma professional, GNI. tem uma professional gratuita exatamente, de AI. Professional viu? de AI gratuita. Então, busquem conhecimento, é exatamente Basta querer. isso. Beleza, boa. Paciência, busca conhecimento. Você, Lucas. O que Na que minha você vai mochila citar? de recomendações, então, para quem gosta de Fórmula 1, Drive to Survive. Na pegada de AI, nessa pegada de paciência também, Alex Turing, Jogo da Imitação. Assistam o filme. Gosto. Muito bom, muito bom. Pra gente lembrar que a IA não começou agora. Inclusive no TDC a gente vem 25 falando há muito Só no tempo. TDC tem 10 anos. Só no TDC. Exatamente. Tem Então a 30 galera anos. acha que a gente tá nesse hype, etc. A gente falou muito de AI porque é algo que tá interessando a todos, mas a gente já tem IA desde 96 nos nossos produtos. Então é muito tempo. E daí da minha mochila eu tiro a seguinte parte que a gente tá falando de ecossistema. Então, você agora tá ouvindo a gente digitalmente. No YouTube, nas plataformas de áudio. Spotify, tudo. Mas o mundo acontece muito presencialmente também. Então, o TDC aqui, essas conexões que a gente faz, que a gente constrói olho no olho no fim do dia, são conexões reais. Então, eu tiro da minha mochila literal um presente pro Júlio, físico, pra gente lembrar no como ele digital. Então, é um broche da Oracle aí do nosso evento Olha aí, CloudWorld. bacana. Para basicamente lembrar que a gente precisa fazer essas conexões digitais que ajudam no conhecimento, mas a paciência, o aprendizado, a experiência que a gente conecta no networking é extremamente importante. Concordo. E a gente está nos dois modos. Então, onde você quiser encontrar a gente vai estar aqui nos TDCs, já está há muitos anos. E no digital também, vocês podem procurar a gente no LinkedIn, qualquer um dos lugares, ou no nosso site da Oracle, vocês vão chegar lá também. Bacana. Deixa eu cumprimentar fisicamente. Vamos! Uma tradição aqui a gente faz esse cumprimento. Se vocês quiserem aproveitar para dar uma passada pessoal, como que a galera pode se conectar? Pô, eu vi ele falando de engenharia, quero saber mais. Vi ele aí falando, pô, você falou que é acadêmica, daqui a pouco tem um professor. Como que o pessoal te encontra na internet? Laís? LinkedIn. Eu decidi escolher uma rede social para seguir, então vamos de LinkedIn. Alaides Moraes. O Alaides, aí eu sou nordestina, vai ter que ter um Y no meio, né? Vou ajudar vocês. ALAYDES Moraes com I. Aí o Isso. I tem no Moraes. E vai ter o nome da galera, assim, a gente sempre bota na descrição. Então, Perfeito. se ficar na dúvida, tem o nome. E Você- podem se conectar comigo e eu sou apaixonada pelo LinkedIn, então eu vou responder você, tá? Vou Ah, responder. importante responder, né? Gustavo. Perfeito. LinkedIn, então, o clássico da conexão ali de tecnologia. E Instagram também. O LinkedIn é Gustavo com 2 T's, Santana, então, tranquilo. E o Instagram é Sant, de Santana, SANT.GUS. Beleza. E você, Lucas, como é que a galera se conecta? O meu, agora que eu me toquei, tá otimizado. O meu é o mesmo nickname para as duas plataformas. Ah, boa. Então, se procurar Lucas, C de Charlie, M de... Ih, esqueci o alfabeto fonético. M de Maria e L de Lucas, você vai me encontrar lá, Lucas CML, no LinkedIn, no Instagram. Incrível. Muito obrigado a todos vocês pela presença e a você que nos acompanhou desde o início do podcast. Fica o convite para conhecer os outros episódios. A gente... E ouvir a gente no, É o O. no Spotify. A gente faz também o O. Nosso sinal é o O de Oracle também. Legal. O coração vira o O. Essa conversa também está em vídeo no nosso canal do YouTube, então você pode ir lá dar o like, fazer sua inscrição e compartilhar os cortes para aquele amigo que quer entrar na área de tecnologia. Se gosta de Fórmula 1, diz, olha só, os caras dissecaram tudo que é da equipe lá da Red Bull. E, obviamente, eu espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau. 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 Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.